Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 19/5. Bem, como vocês sabem, a gente mudou um pouco a metodologia para não haver acúmulo de atividades, certo? Então, ontem não teve atividade, hoje nós vamos ver o conteúdo novo, que é o estudo do descritor D7, certo? E aí sim teremos atividade hoje. Então, o que é o descritor D7? É diferenciar as informações principais das informações secundárias em um texto. Então, quando falamos em principal, a gente relembra o quê? Vê que é uma informação que é essencial, é o que dá a intenção no texto. E o que é informação secundária? Vem depois da principal. É uma informação que ela não é tão necessária no texto, mas está lá só para incrementar a informação principal. E é isso que iremos aprender hoje. Então, vamos comigo para a nossa aula de português de hoje. Oi, turma! Vamos aprender hoje sobre diferenciar informação principal de secundária. Então, vamos lá, falar sobre informação principal. Ideia principal. As ideias principais apresentam o núcleo do texto, em torno do qual se baseiam as demais proposições, premissas que, por sua vez, se manifestam para dar o sentido a esse núcleo. Eles são o coração da mensagem que o remetente da letra deseja transmitir. Então, a informação principal é o quê? A informação principal, gente, é a que dá a intenção do texto, dá a ideia para o autor criar o texto. Isso é a informação principal. É o conteúdo que o autor quer falar. Quando eu vou criar um texto sobre trabalho infantil, qual é a informação principal? Mesmo que eu fale em diferentes gêneros, é o quê? É o trabalho infantil. Então, a informação principal é isso. Como se fosse o tema que se vai basear a história, certo? Já a informação secundária ou ideias secundárias. As ideias secundárias apresentam no discurso a série de recursos que o remetente lírico usa para fazer com que a ideia principal que ele concebeu alcance o mais claramente possível ao receptor lírico. Estes, ao unir-se por marcas conectivas e discursivas, conferem densidade e personalidade ao discurso. Então, o que é isso, Laís? A informação secundária vai estar lá só para acrescentar algo à informação principal. Como eu diferencio a informação principal da secundária? A informação principal, se eu tirar ela do texto, eu não vou ter o texto. Já a secundária, ela não é necessária. Ela está lá para acrescentar algo à informação principal, certo? Vamos continuar. Oi, voltamos. Então, vamos lá. Diferenciar a informação principal de secundária. Não ligue para esse número, porque esse número aqui, como eu disse para vocês, não no SPAES é um, no SAEB é outro, por isso que isso é mais para o controle do professor. Mas o que é que a gente está estudando? É isso, diferenciar a informação principal e secundária. O que é isso? Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno de reconhecer a estrutura e a organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. Então, a informação principal, ela é a intenção para que foi criado aquele texto, certo? É o assunto principal do texto. Ele vai estar rodeado de várias informações secundárias
vai ter muito mais informação secundária, porque vão estar lá para complementar a informação principal. Mas a informação principal, se eu tirar do texto, eu não vou ter mais o texto. Já as secundárias não, só estão lá para fazer a função de complementação. Então vamos lá, continuando. Diferenciar informação principal da secundária, que é o D7. Que nós estamos continuando o estudo da apostila. Como eu expliquei anteriormente, o que é a informação principal? É a informação que dá a intenção do texto, dá o motivo de se criar o texto. E se eu tirar essa informação, eu não vou ter mais o texto, pois as informações secundárias, elas só estão lá para complementar o quê? Complementar a informação principal. Então, vamos aqui para a questão exemplo. Mas, primeiramente, vamos ler aqui. Caro aluno, toda produção verbal apresenta um tema que está relacionado ao assunto principal abordado no texto. Assim, ao desenvolver o tema, o texto apresenta diversas informações que estão organizadas em uma hierarquia, composta por informações principais e informações secundárias. As informações principais são aquelas que compõem o tema central, como eu havia dito. A informação principal é o motivo que o autor levou o autor a produzir o texto e que são responsáveis pela compreensão da imagem que está sendo transmitida, ou seja, são informações essenciais. Já as informações secundárias são aquelas que, embora estejam relacionadas ao tema, não são essenciais e, portanto, não comprometem a compreensão do assunto. Diferenciar esses tipos de informação em um texto é uma habilidade que você deve desenvolver para compreender de forma adequada o tema e o propósito comunicativo de um texto. Leia os textos a seguir e exercite essa habilidade tão importante para a competência da leitura. Então, vamos seguir com a questão exemplo para tirar as dificuldades que ainda restam sobre esse descritor. Vamos lá, gente. Escolas offline têm desempenho inferior. Levantamento feito pelo Ministério da Educação, MEC, descobriu que as escolas que usam computadores sem conexão com a internet não ganham em desempenho. Ao contrário, chegam a ter piores notas médias em provas oficiais. O estudo foi feito tomando por base as notas obtidas por alunos brasileiros da quarta série no Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial melhora os resultados dos estudantes em 5,5 pontos. Então, vamos lá. Olha, já vou ter aqui na resposta, mas não tem problema, a gente analisa do mesmo jeito. A informação principal desse texto é: qual assunto que levou a fazer essa reportagem? Lembrem que quando eu identifico o tema, eu vou relacionar o título com os primeiros parágrafos. Muito raramente, o tema vai estar lá no fim do texto. Pode acontecer? Pode, mas geralmente ele vai ser essa relação entre título e os primeiros parágrafos. Como nós só temos um aqui, o que levou a criar esse texto? É a informação principal. Esse texto fala do quê? A educação brasileira funciona sem tecnologia? Não. Na hora que eu ler, eu digo aqui, ó, já veja aqui, levantamento feito pelo Ministério da Educação descobriu que as escolas que usam computadores sem conexão com a internet não ganham desempenho. Sem a internet, não ganham desempenho. Então, já elimino A. Já está eliminada. Vamos para B. O MEC pesquisou o desempenho de alunos da quarta série. O estudo foi feito
tomando por base as notas obtidas pelos alunos brasileiros da quarta série. Sim, tem essa informação aqui? Tem, mas ela é a informação principal? Essa informação aqui que fez eu criar o texto? Um estudo com os alunos da quarta série? Não, não é. Eu chamo isso aqui de informação secundária. Então, vamos aqui. O aluno com acesso à rede mundial tem melhores resultados? Sim. Escolas offline têm desempenho inferior. Então, quer dizer o quê? Que os alunos que têm, a conclusão do trabalho é que o acesso, relacionei, título ao final do texto. A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial melhora o resultado dos alunos. Então, o aluno com acesso à rede tem melhores resultados. É a C. Vamos para a D só para tirar a dúvida. O estudo foi feito com base nas notas do SAEB. Sim, o estudo foi feito com a base das notas do SAEB. Porém, isso é o assunto principal? Não. O que estudo foi feito? Que é o assunto principal. E qual foi o estudo que foi feito? Que os alunos que têm acesso à rede de internet têm melhores resultados, certo? Então, vamos ver como chegamos à conclusão que a certa era C. Inicie essa atividade lendo o texto atentamente. Inicialmente, podemos verificar que o estudo apresenta algumas informações sobre a relação entre educação e tecnologia. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique a principal informação desse texto. Nesse caso, sua leitura deve ser direcionada para aquilo que é mais importante na mensagem que o texto quer transmitir. Após a leitura do texto, leia as alternativas, verificando qual delas apresenta o que o comando da questão solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa A não está correta, pois apresenta uma informação contrária ao texto. A alternativa B não está correta, pois apresenta uma informação secundária sobre o tema abordado. E a alternativa C está correta, pois ao ler o texto, verificamos que a ideia principal é a de que o aluno com acesso à rede mundial tem melhores notas, ou seja, essa alternativa apresenta a ideia principal do texto. E a alternativa D está incorreta, pois apresenta uma informação secundária ao texto. Agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite sua habilidade de diferenciar a informação principal de secundária. Agora é a vez de vocês. Vocês vão resolver a questão 2 hoje. Lembra que eu passo um dia, agora eu passo uma questão, no outro dia eu passo outra. Então, hoje vocês vão resolver que questão? A questão 2, certo? Vão resolver a questão 2, tá bom? E amanhã eu passo a questão 3, que é referente ao descritor, novamente o descritor D7, para a gente aprofundar mais esse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, gostado, certo? E boa atividade. Qualquer dúvida, estou no Zap. Tchau, tchau, turma!